Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras. Bom, o detalhe é o seguinte. Primeiro, eu não sei se é verdade, mas pelo menos nas redes sociais foi comentado que o senhor Rogério Ceni optou por Gustavo Henrique em função das bolas aéreas do Ceará. Com um pequeno detalhe, a diferença de altura dele para o Natan são 3 centímetros. Gente, 3 centímetros são 3 dedos. É isso aqui, ó. Pô, se isso tem diferença em jogo aéreo, pô, irmão, então, na boa, o Rodrigo Caio voa, porque ele é mais baixo e ele tem uma impulsão muito grande. Esse é o primeiro detalhe. Eu anotei aqui. Segundo detalhe, ele botou o César e o segundo gol foi falha, na minha opinião, também do César, mão de alface. Dificuldade enorme, gigantesca de criação. O Flamengo não conseguia jogar por dentro. O Ceará fez a proposta de meter o primeiro gol, se fechou. A análise do Túlio é absolutamente correta. Eles colocaram, inclusive, 2 linhas de 4 pressionando ali o Flamengo. O Flamengo não conseguia jogar pelas laterais, por dentro não conseguia. O senhor Bruno Henrique não existiu. O senhor Bruno Henrique não existiu. O senhor Everton Ribeiro saiu tarde demais. Para mim, o cara que entrou e deu nova alma para o time foi o Diego. Diego entrou, se movimentou. Então, muitas pessoas que o criticam, que ele é o Diego Giras, que ele não tem nada, que ele é um liquidificador, ele deu outra dinâmica ao time. O time ficou mais agressivo. Em função da entrada dele, ele conseguiu modificar o meio-campo que estava morto. A gente não estava conseguindo nenhuma bola. Esse foi outro ponto. Mais um ponto, o senhor Pedro, no primeiro tempo, não foi alimentado. Ok. No segundo tempo, ele perdeu um gol da mesma distância do Gabigol. No segundo tempo, ele perdeu um gol de cabeça que o goleiro fez uma excelente defesa. No segundo tempo, ele não conseguiu jogar e teve 3 ou 4 oportunidades. E mais um outro detalhe. Se o Flamengo, hoje, assim como quarta-feira, tivesse faturado os 3 pontos, hoje nós estaríamos a 1 ponto de distância do São Paulo. O Flamengo literalmente está igual o conto de fada da abóbora. Deu meia-noite, a carruagem virou abóbora, acabou o encanto. Senhor Rogério Ceni, muito obrigado pelos seus serviços prestados. Eu gostaria muitíssimo de sugestionar ao senhor voltar ao Ceará, vai lá comandar o seu Fortaleza, vai para aquele belo estado do Ceará, vai comandar o Fortaleza, porque no Flamengo não dá. Diante disso tudo, eu gostaria de primeiro saber aonde está Rodolfo Landim, aonde está Marcos Braz, que disse que estava tudo bem, que acreditava. Então, eu quero perguntar, acredita ainda? E agora, vai fazer o que com o Rogério? Vamos manter o Rogério até o final do campeonato? Não estão pensando num plano B? Concordo em número, gênero e grau com o Túlio, porque aqui no mercado interno, inclusive eu falei ontem, no mercado interno não tem técnico para o Flamengo. Não dá mais para fazer experimento. O que o Flamengo viveu esses últimos tempos foi uma vergonha. É preferível sair no Campeonato Brasileiro, lá pela 12ª, 13ª, ficar no meio de tabela, que não gera expectativa. A gente agora, muito provavelmente, vai perder o Z4, a gente vai sair. E, sinceramente, sou um cara muito otimista, mas com essa vontade, com esse time, com essa pouca vergonha, a gente não chega a lugar nenhum. Muito bem, Roberto Nazário, aqui temos alguns destaques, a fala do Diego na coletiva, antes um giro rápido no chat, você confere que tem mensagem fixada deixada pela produção, você demitiria Rogério Ceni do cargo agora? Acho que a mesa é unânime, acho que todos diriam que sim, já a gente pode conferir aqui alguns comentários. O Marcos Antônio pergunta, já nos livramos do rebaixamento? Sim, com 49 pontos o Flamengo já escapou. Galera fora Ceni dominando aqui o chat, tem um outro antes aí tentando fazer graça, vai procurar tua turma. O Thiago Larusso
fala, eu vendo o meu Fusca para contratar o JJ de novo. Um abraço aqui pro Thiago Menezes, que fala, não há técnico que dê jeito se o elenco não quiser. Eu acho que é pertinente a crítica ao elenco também do Flamengo. Um grupo acomodado, tirando o Diego. Hoje, parabéns pro Diego. Diego, cara do jogo. Túlio, o que o Diego falou? Antes eu queria mostrar aqui, mas eu vou mostrar aqui pra galera aqui que o Diego falou. O Diego soltou cuspindo maribondo, e aí faz lembrar aquele, né, o Flamengo de 2018, 17, 16, que era sempre o Diego que falava, né? Sempre o Diego. Era só ele, né? E ele mandou o seguinte hoje: cada um aqui tem que ser homem, assumir a responsabilidade. Nada no externo pode influenciar se não fizermos dentro de campo. Temos que falar menos e jogar muito mais. Eu queria só colocar, porque assim, o Rogério Ceni chegou com muita pompa, né? Muito apoio, aquela coisa toda. E alfinetando o Domenech Torrent, o querido catalão, na coletiva. Eu queria soltar o que ele falava sobre sistema defensivo. Posso soltar aqui? É um trechinho. Vai lá, 30 segundos. Vamos lá, eu vou botar aqui, deixa eu aumentar aqui meu volume. Ó. Isso aí é só amanhã que nós vamos poder responder e afirmar, né? Mas eu acho que erros defensivos é fruto de sistema de jogo. Eu acho que não existe, às vezes a crítica existe a um determinado jogador ou outro, principalmente zagueiros, goleiro, enfim, né? Mas quando você tem um número desse elevado de gols, 10 gols em 3 jogos, realmente é muito alto, né, o nível de gol sofrido. Nós temos que tentar ajustar com a colaboração de todos, né? Aqui a gente vem para gerar ideias, colocar, né, situações para os atletas. E são eles que vão se encarregar de resolver dentro de campo. Eu sempre falo que o atleta é o mais importante, é o grande aço. Nós estamos aqui para arrumar alguma solução para que eles executem dentro de campo. Mas te garanto que não é um problema único de uma peça quando você toma 10 gols em 3 jogos. Tá aí, né? E aí... Deu uma cornetada. Foi o período do Barata Voa, né? Aquele jogo do Atlético Mineiro e tal. Realmente foi inacreditável tomar 10 gols em 3 jogos. Mas ele também não foi leal, né? Com seu companheiro, né? Com seu colega. Não, e nem só isso, né, Rafa? Justamente, ele chegou, ele identificou o problema. Você não pode levar 10 gols em 3 jogos. Temos aqui o problema do sistema defensivo, né? Uma pessoa, não sei o que, aquela coisa toda. Que era inclusive o que falavam, né? Eu achei engraçado, até teve uma matéria que saiu essa semana. Antigamente era o que o Domi não consegue acertar o sistema defensivo. Com o Ceni, eles transformaram em erros individuais, né? Aí fizeram uma lista essa semana com os 10 gols de erros individuais. Ou seja, querendo tirar do Ceni. Sendo que dos 10 gols que eles apontaram ali, as falhas individuais, 7 foram com o Domi, 3 com o Ceni. E aí eu posso falar aqui, foi o Hugo contra o São Paulo, né? Felipe Luiz contra o Fluminense, o outro agora não vou me recordar. O Gustavo Henrique contra o Racing, entendeu? Então assim, não tem como justificar, não adianta, não tem mais ginástica mental, tentar defender o Ceni, criar aqui, tentar, não tem mais como defender. Se quiser continuar com o Ceni, beleza, não vai dar tempo pra continuar, vamos terminar a temporada, não vamos ver. Aí, amigo, vale de cada um, né? A gente não sabe hoje, eu já fiquei meio assim quando eles escolheram o Ceni, né? Tipo, o que o Flamengo quer, né? Mais uma aposta, a gente já viu que, né, mesmo a gente sabendo que não deveria apostar, né, com o Domi, e agora vai de novo, mas a gente não sabe o que passa na cabeça deles. Eles se acham mais inteligentes que todo mundo, de repente pode se surgir alguma novidade, não sei. João, não sei o que você acha, você é a favor do Fora Ceni, você acha que ainda dá pra ele terminar esse campeonato brasileiro? Tem alguma esperança em cima disso? E outra, vamos propor aqui também, assim que o Ceni for demitido do cargo, passar uma borracha definitiva, porque Domi e Ceni foram 2 atrasos de vida pro Flamengo, é a destruição total e absoluta do que o JJ fez, e 2019, aquele comecinho de 2020, realmente ficam no nosso coração, fica na lembrança, e o Flamengo tenta tocar o barco daqui pra frente. Você é Fora Ceni, João Granete, acha que cabe a demissão do técnico nesse momento? Acho que sou. Mesmo como o Túlio falou, pra mim o título, Rafa, tá bem distante. A briga é o quê? Por G4, G6? Se depender do Flamengo, é G4, cara. Eu queria muito que fosse pelo título. O São Paulo mais uma vez tropeçando e o Flamengo tropeçando na mesma rodada. Então é uma coisa aí que a gente precisa consertar, não tá dando mais. E eu sou Fora Ceni, de repente, não sei, vai botar o Mauricinho, termina o Campeonato Brasileiro, mas já tem que pensar na próxima temporada, que começa em fevereiro, começa em março, termina em fevereiro, porque mais uma vez a gente vem, a gente faz, não treina, o time não tem jogada. Tudo bem, hoje conseguiu. O time tem que treinar a finalização, cara. O Pedro perdeu 2 gols idênticos, jogando a bola por cima, cara a cara. Então a gente perdeu os campeonatos para nós mesmos. Pode ser que o Flamengo embale, mas pelo que vem apresentando, não sei, na próxima segunda-feira encara o Goiás.
que é isso, não tem o Gerson que levou o terceiro cartão amarelo. Vamos ver, o Ceni vai ter mais uma semana para trabalhar, só que, Rafa, vou ser sincero, eu já não espero mais nada, isso se ele não cair, né? Pois é, Nazário. E aquela cena pós-jogo, Rogério Ceni abraçando um por um, cumprimentando com aquela cara, né? Que não podia ser outra, né? Cara de vergonha, né? Cara de quem foi humilhado, derrotado. Ele se despediu do Diego, até o Arrascaeta ele abraçou, o Rodrigo Caio e tal, antes de sair do campo. Não achei muito normal, achei anormal. Tem um quê de despedida aí nessa cena? Fenômeno. Deu ruim. Fala, Túlio, você. Eu acho que o Nazário foi buscar o Ceni lá pra levar embora. Acho que o Nazário foi se despedir do Ceni Tá também. mudo. Tô achando também. Mas assim, eu analiso o seguinte, eu também não achei, acho que não foi uma coisa assim muito, vamos dizer assim... Protocolar, né? Protocolar, dele se despedir dos jogadores. Eu espero que sim, que seja, né, a despedida dele, porque, cara, assim, não dá mais. Até pra você analisar, é tanta bizarrice, que é aquilo que eu falei. É impressionante, a gente não tá falando aqui, assim, com o Domi, por exemplo, a gente tinha vários problemas, a gente reclamava que ele demorava às vezes a substituir, fazia também algumas substituições que a gente não entendia, mas nada, cara, pode comparar, não tem nada igual o Ceni fez. A forma como o Flamengo... A gente vai ter que desenhar isso, já vou até dar essa ideia pra produção. Vamos desenhar como iniciou o Flamengo nesse jogo de hoje e como está terminando o Flamengo, né? Assim, como terminou no caso, né? A escalação do Flamengo e o posicionamento do time em campo. Uma coisa monstruosa, bizarra. E para um cara com tantos anos de experiência no futebol, como jogador e como goleiro, o goleiro ele tem uma visão privilegiada, ele tá vendo o time ali, né? E ele era o cara que tinha a abraçadeira de capitão no São Paulo, era o cara que ajudava, tinha uma liderança gigantesca. Não é possível aquilo ali, é difícil até de analisar. O Ceará no segundo tempo se abdicou de jogar. Aliás, o Ceará se abdicou de jogar bola desde quando levou o primeiro gol. O Ceará viu que falou, cara, dá pra fazer mais gols nesse time do Flamengo. Opa, vou pra cima. E foi. 74% de posse de bola. Olha o Nasa aí. 74% de posse de bola pro Flamengo. Não, e que não justifica também, né? Tipo assim, beleza, teve 74% de bola. O outro jogo também teve contra o Fluminense, né? E o Ceará conseguiu manter esses 26, conforme você está falando. Abdicou de jogar, soube se defender e fez o gol nas horas certas. O pior de tudo foi ver o Rodrigo Caio ajudando na construção de jogada. Ele estava saindo para construir a jogada. Gente, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Olha só, pessoal, o próximo jogo do Flamengo é só na segunda-feira contra o Goiás. Até lá, uma semana pra lá de turbulenta. Eu não sei se a gente vai ouvir, mas era bom ouvir Landim, Marcos Braz, quem mais? Túlio, me ajuda aí. Tem conselhinho, enfim, também todinho, porque... Assim, galera toda, turma toda, né? Alguém vai falar? O conselho na o hora... O pessoal que tá gritando na arquibancada, também. Aquele monte de papagaio que fica gritando, xingando o juiz, aparecendo, tem que aparecer, bota a cara pra dar entrevista aí, pô. Tem o conselhinho, tem lá o pessoal das relações externas, Cacau Cota, Bruno Spindel, Marcos Braz, tem uma galera, dá pra fazer até um coletivão, né? Bota eles lá, todo mundo, a gente vai... Poderia ser ao vivo, né? As perguntas e tal, não ter que mandar pra eles fazerem, que às vezes até eles cortam, né? É tão democrático no Flamengo hoje, que é um dos clubes que não mudou a sua forma, né? Outro dia eu tava acompanhando o Vasco... Pode falar. O pessoal nem deixou terminar a minha última pergunta. não fizeram, assim, no meio da pergunta cortaram, aí o Ceni já foi falando e dane-se, né? Ou seja, complicado. Não tem demora. E eles querem isso, JP. Eu tava vendo outro dia, o Vasco, ele coloca o repórter ao vivo na chamada. O Vasco, o Fluminense, o Botafogo. Eles fazem uma chamada. Então, assim, não é inadmissível. Porque isso é bom pra eles, acomoda, né? Tipo, avalia essa pergunta aqui do João Granete. Não é boa, vou tirar e cortou e acabou. E você não tem como questionar ou até mesmo desenvolver algo interessante, porque assim, muitas vezes, dependendo da resposta que ele dá a uma pergunta anterior à sua, você fala, vou questionar isso aqui, ali você vai desenvolver até melhor a coisa ali. E não tem como, né? Você ter a réplica, a tréplica, então assim, é complicado. E não só para os dirigentes, mas para o Ceni também, para os jogadores, né? Aquele troço chato. Eu assisti a coletiva do Bruno Henrique. Entendeu? Então vamos lá. João Granete, a gente sabe que existe o grupo do WhatsApp que os repórteres e setoristas dos veículos fazem as perguntas. Previamente, antes da coletiva do Rogério Ceni, quais foram as perguntas feitas pelo Coluna do Fla que você mandou?
Hoje, agora, por enquanto, nenhuma, o Rafa. Ainda não abriu. Não abriu. Perfeito. Tá aqui, deixa eu ver. Então vamos fazer uma dinâmica, João, diferente. Tô arrumando aqui. Não. A última mensagem foi foi 6 da tarde. Que aí ele foi quando criou o grupo, falou: as perguntas serão pedidas já pra gente começar. Mas já tem meia hora. Normalmente, Rafa, coisa de 15 minutos no máximo, o Rogério já tá falando, e nem sinal deles pedirem as perguntas, porque eles pedem com antecedência, ou seja, vai demorar mais um pouco aí a entrevista do Rogério Ceni. Eu tô de olho no grupo aqui, mas nada, o grupo tá todo mundo em silêncio, só aguardando o posicionamento da assessoria do clube. Perfeito, eu posso falar tranquilamente aqui em nome de todo Coluna do Fla que o JP tem feito as melhores perguntas das coletivas do Flamengo, e isso aqui é zero de clube. Porque você é do canal dele, é teu parceiro. Não, as melhores perguntas das coletivas são as do João, e muitas perguntas do João não passam. É isso que tem que ser dito, tem que ser colocado aqui, é importante. E vamos fazer uma dinâmica diferente hoje, vou roubar aqui o direito do João com todo respeito, carinho. Galera, qual pergunta você faria pro Rogério Ceni? E a melhor pergunta, a gente faz esse debate aí, o João tá na correria, se tiver que mandar pergunta, ele já manda. As perguntas do João estão sensacionais, e Túlio, você vinha com alguma novidade? Não, eu queria só ler aqui uma opinião interessante do Rodrigo Matos, que ele faz análise lá de finanças e tal, aquela coisa de transmissão, mas ele falou um negócio interessante, ele falou, o desempenho do Flamengo deveria gerar também uma autocrítica de nós, jornalistas esportivos. A maioria considerou que Ceni era um técnico moderno, pronto, por meia dúzia de boas atuações do Fortaleza, atuando fechado contra times do Sudeste e campanhas de meio de tabela. É isso. Entendeu? Venderam. Eu acho que o grande foi aquela Copa do Nordeste, a Série B e tal, que realmente assim, pro Flamengo, né? Aquilo que não fala. Essa semana eu trouxe, né, a coluna do André Rocha, do UOL, em que ele fala. Eu revi essa semana, foi ontem, se eu não me engano, a coletiva do dia que o Ceni chegou. Não, porque eu fiz lá no 4-2-4, lá no Fortaleza moderno, que ele tava querendo comparar a forma como o Fortaleza jogava com o time de Jesus, pra dizer que ele iria implantar isso no Flamengo. E aí, a gente vai ver na realidade, não. Ele criou um sistema totalmente defensivo. O Fortaleza jogava no estilo Muricy-Ball, entendeu? Agora, uma coisa era o Fortaleza enfrentar o Ceará, que é um time que ele vai jogar de igual para igual, né? Vai ali medir forças. Outra coisa era você pegar o Fortaleza jogando contra o Flamengo. Quantas vitórias o Ceni teve jogando com o Flamengo, contra o Flamengo? Nenhuma, pô. Perdia todas. É uma credencial insuficiente, né? Porra, No mínimo, aí, qualificável como aposta. E aí eu quero falar. E aí, quando não, vamos deixar o cara trabalhar, não sei o quê. Aí, qualquer nome que sugere. Aí você, gente, vamos olhar pro mercado brasileiro? Vamos considerar, então, o Renato? Não tô dizendo que é pra contratar, tô dando uma opinião. O Renato, apesar dos pesares, Copa do Brasil 2016, Libertadores 2017, eu acho que um dos grandes problemas do Renato, porque assim, um cara vem lá com a comissão dele, etc, é que ele abre mão do Campeonato Brasileiro. A gente teve problemas assim no Flamengo, inclusive com o Abelão. Isso vai dar M. Não, isso mas aí vai a gente dar teve problemas com o Abelão. Não, tô falando, tô só aqui questões levantando. de panela, alguns ajustes ele vai ter que fazer pra assumir o Flamengo, né? E aí, todo mundo, aí eu falo assim, cara, como é que você pode desconsiderar o Renato com o currículo do Renato? E vamos olhar, desde quando você lembra o Renato treinador? Sabe desde quando o Renato começou a ser treinador? Foi no Madureira, hein? 1996 no Fluminense. Isso aí. 96. Sabe quando que Renato veio ganhar um título? Copa do Brasil com o Fluminense, sei lá, 2007? 2007. Olha quanto tempo que o Renato levou. E passou por Madureira. Tem um rebaixamentozinho nas costas. Tem rebaixamento. Chegou a final de Copa do Brasil. Foi vice da Copa do Brasil com o Flamengo, 2006. E aí o cara pensa que o Ceni, com, sei lá, 2, 3 anos de carreira, não, está pronto. É isso aqui que o Rodrigo Matos falou. E boa parte da torcida compra sem criticar. Sem falar assim, cara, por que o Ceni... É aquilo que eu falo, por que o Ceni, porra, tá no Fortaleza, merece pegar o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores? É aquilo, usando até o termo que você usa, é o deserto, né? O cenário de técnicos do Brasil cara. É algo muito pobre. E aí é outra coisa que eu quero entrar também. Por que você vai entrar no mercado em que o nível é baixíssimo? Porque, assim, esse Brasileirão, ele não está fácil. Esse Brasileirão, ele é nivelado por baixo. O Flamengo, ano passado, quando ele virou um ponto fora da curva, ele ganhou com o pé nas costas, porque o futebol brasileiro é nível baixo. E é isso, você vê o São Paulo de novo tropeçando. E aí você olha pro mercado em que o nível é baixíssimo. O nível do futebol brasileiro é baixíssimo. Quem pratica hoje o melhor futebol no Brasil são técnicos estrangeiros.
Era o Kudê no Inter, é esse Abel Ferreira agora no Palmeiras, era o Jesus no Flamengo. Ou eu tô mentindo? Qual o técnico brasileiro que você fala assim, porra, não, o cara é o Sampaoli, que chegou a ter bons jogos com o Atlético Mineiro. E é isso, essa é a realidade. E aí você vai olhar pro mercado brasileiro, você considera o Ceni, que não tem nada no currículo. O Ceni não tem, porra, um trabalho bom pra botar no currículo dele. Vai lá, o LinkedIn do Ceni é uma vergonha. Aí, não, o Renato não pode considerar o Renato, não. Mas por quê? Aí não bota nem motivo, justificativas técnicas, não porque eu não gosto dele, porque o Renato rejeitou o Flamengo. Porra, tu tá querendo aceitar aí, Jesus aí, foi embora, meteu o pé, largou o Flamengo, a gente tá passando tudo por isso por culpa dele, mas não pode, porque não, porque o Renato usou o Flamengo pra renovar. Por favor, né? Então faz o seguinte, não vamos considerar o mercado nacional. É aquilo que eu falei, na minha opinião, o técnico do Flamengo está fora das fronteiras do Brasil.